É impressionante a campanha de Roger Machado, Léo. É impressionante a campanha. O Inter nos últimos 16 jogos ganhou 12. 12, olha só, 36 pontos. É um time muito sólido, o time do Inter. É um time que marca muito bem, é um time que se compacta muito, é um time que tem uma recomposição rápida, que quando sai com muitos jogadores. O Roger foi recuperando, foi agregando jogadores. O próprio René, que é tão contestado pela torcida, o René jogou contra o Vasco e entregou. Foi bem. Por quê? Porque o conjunto todo faz com que esses jogadores que estavam instáveis antes, eles acabem sendo recuperados, eles acabam sendo reengajados. Então o Inter está sólido muito pelo trabalho do Roger, pela mão do Roger. É verdade que tem uma nova estrutura de vestiário que permitiu ao Roger ser técnico. O Roger, quando chegou, tem um episódio que eu fiquei sabendo, o Magrão era o diretor técnico, e o Magrão chegou e deu uma dura no jogador, e o Roger disse, não, opa, aqui é comigo. Disse, não, mas antes com o Cudê eu tinha essa liberdade, não, mas aqui é comigo. E aí o Inter troca o Magrão, porque tinha uma outra estrutura, tinha um outro tipo, um outro formato de vestiário. Aí sai o Magrão, vem o Mazuco, o Inter tem um novo vice de futebol, que é um cara muito atuante, o Bisol é um cara atuante. Aí o Inter traz o D'Alessandro, que faz essa interface entre o vestiário e a direção, entre o vestiário e os dirigentes, é o cara que está próximo dos jogadores. Ou seja, o Inter foi encorpando o vestiário e deixou para o Roger a função de treinar. O Roger não precisa estar se desgastando com os jogadores, não precisa estar cobrando dos jogadores. Tem gente para fazer isso. O Roger é o técnico e o Roger é um grande técnico. O Roger é um dos melhores que nós temos da nova geração, e que bom que a carreira do Roger está decolando, porque o Roger sempre prometeu muito, desde que ele começou lá em 2014, no Novo Hamburgo, no Juventude e depois no Novo Hamburgo. Ele sempre entregou muito, porque ele é muito estudioso. O Roger é um cara que tem muito conhecimento. E o Roger está fazendo esse Inter, que tem bons nomes, bons valores, se transformar numa equipe muito forte. E aí tem um outro ponto que o Inter havia perdido. Vaguinha, o Inter tinha dificuldades no Beira-Rio, Vaguinha. O jogador do Inter estava com medo de jogar no Beira-Rio, porque a torcida estava muito impaciente, os resultados não vinham, porque tinha tropeços, alguns jogadores marcados. E hoje o que se viu foi um congraçamento, foi uma celebração da arquibancada com mais de 40 mil pessoas e o time. Hoje os jogadores do Inter fazem do Beira-Rio um 12º jogador e não um adversário. Esse jogo do jeito que ele se apresentou antes aqui, Jory, com o Inter com uma invencibilidade de 15 jogos e o Bragantino sem vencer há 9 ou 10? 10, agora 11. Isso, 10 jogos antes da partida, seria um terror, né? Tinha Colorado que viria pro Beira-Rio assim, meu Deus, hoje vai ser um horror. Mas o Inter já conseguiu passar por cima desse tipo de situação quando venceu o Cuiabá, quando venceu aqui dentro do Beira-Rio, o próprio Juventude, Vitória, que foi um jogo muito difícil. Criciúma. O próprio Criciúma, o Fluminense na ponta de baixo da tabela, né? Então, o Inter consegue passar por cima dessas situações porque tem muita segurança, o time é muito seguro. E hoje, falando um pouquinho sobre a partida, a rotação ela estava um pouquinho abaixo, porque o jogo de quinta-feira foi um jogo desgastante, né? Foi um jogo que o Inter enfrentou um gramado molhado lá contra o Vasco da Gama no Rio de Janeiro, teve a viagem e tal. Então acho que até por orientação o Roger pediu pra rapaziada tocar um pouco mais a bola, ficar mais tempo. E o calor com a bola. também, né, Muito quente também aqui, Nossa, né? O jogo começou às 4 da tarde. Então acho que a rotação, e mesmo assim, o Inter vencendo o jogo por 2-1, o Bragantino tendo a bola, mas sem ameaçar o Inter. E quem criou situações de gol foi o Inter. Com o Valência, que perdeu um gol feito, o Gabriel Carvalho perdeu um gol feito, e outras situações, o Rômulo chutou, o goleiro fez uma grande defesa, teve a bola do Wesley na trave também. Então, o Inter criou as situações, mesmo com essa dificuldade aparente do Bragantino ficar um pouco mais com a bola. É um time que passa muita segurança e a gente vai debater, né, até o final do campeonato. De novo, né? 2022 foi assim, 2023, 2024. Por que agora em 2025 vai ser diferente? Gente, é só olhar para dentro de campo. É só olhar e voltar um pouquinho no tempo. Ano passado se criou uma falsa expectativa de que depois da Libertadores da América o Inter teve excelentes resultados. Aqui dentro do Beira-Rio eu estava na arquibancada, ninguém me contou.
Nós perdemos para o Curitiba e empatamos com o América Mineiro. Esse risco a gente não corre mais, acabei de falar. Nós passamos por cima disso. Por quê? Porque tem um trabalho e porque tem um time mais forte, mais qualificado. Mais forte e mais qualificado. Então, assim, o sonho... assim, cada um... Teve um torcedor que falou, né? Mesmo empolgado ali, teve um torcedor antes do jogo que disse, cara, não dá mais. Falou pro Bruno Flores, né? Não dá mais, ficou muito para trás e tal. Bom, que seja assim, que o Inter não consiga conquistar o título esse ano. Mas a semente que está sendo plantada aqui é muito forte.